Eu vou falar sobre um assunto hoje que algumas pessoas talvez compreendam como relativismo, mas não tem nada a ver com o relativismo. O tema é o seguinte: cada um no seu momento. Cada pessoa precisa estar no seu momento, respeitar esse momento, entender esse momento, aceitar esse momento e buscar aprender o máximo com esse momento. As pessoas, elas não são iguais, estão em níveis espirituais diferentes, têm necessidades diferentes, têm destinos diferentes, precisam eliminar karmas diferentes, resgatar karmas diferentes, e por isso a sociedade é tão diversa, porque cada pessoa vem buscar uma coisa diferente aqui na matéria grosseira mais densa. Mas quando eu falo que cada pessoa é diferente, que cada pessoa vem buscar algo diferente, também não estou aqui dizendo que a vida deva ser um oba-oba, que as pessoas podem fazer o que bem entendem. Até podem, mas pagam com as consequências disso. É preciso ter uma ética, uma responsabilidade, obedecer à sua consciência interior, buscar viver em harmonia com as leis espirituais, mas é possível fazer tudo isso e cada pessoa estar no seu momento, respeitando o seu momento e o momento dos outros. O problema é que existe uma padronização na sociedade, começando pela religião ou pelas religiões. Elas trazem suas receitas prontas, querem seguidores, querem poder, querem influência, querem determinar regras, estabelecer espaços, redutos. Então as religiões, para alcançarem seus objetivos, elas padronizam as ações dos seres humanos, criam receitas para a vida espiritual, sendo que não existem receitas para isso, porque cada pessoa vem buscar algo peculiar, específico aqui na vida terrena. E todas essas pessoas tão diferentes umas das outras, em meio aos trancos e barrancos, os choques umas com as outras, tudo isso acaba gerando aprendizados. Muitas vezes viver com pessoas diferentes que nós, que nos faz sofrer, sentir um desgosto, também nos traz lições. É claro, precisamos buscar conviver com os nossos semelhantes, porque aquele que se socializa, se relaciona com pessoas muito diferentes espiritualmente, que estão num estágio espiritual inferior, alguém que o faz dessa forma se prejudica, porque o mais elevado acaba sendo rebaixado por aquele que ainda está atrasado na caminhada espiritual. Mas é fato que a sociedade humana é constituída por uma grande diversidade e cada pessoa está no seu momento. E as religiões, elas buscam padronizar um momento comum, um momento coletivo, como se todas as pessoas devessem colocar em prática a mesma receita, a mesma teoria. E por isso as religiões falharam. As pessoas ainda estão dentro de religiões porque fecham os olhos. Querem seguir uma tradição, o que até é bonito nessa era de dissolução, mas seguir tradições mortas que sufocam a vida interior, que calam a intuição, também não agrega nada, não acrescenta coisa alguma, porque o ser humano precisa se desenvolver de dentro para fora.
ele pode utilizar recomendações externas, regras externas, ensinamentos externos das religiões para pautar suas ações, mas não pode submeter o seu espírito a isso. Não pode permitir que coisas externas subjuguem a sua essência, de modo que ela atrofie e deixe de se manifestar. Então, cada ser humano, ele precisa estar no seu momento, vivendo o que precisa ser vivenciado naquele instante. Resgatar karmicamente o que precisa ser resgatado. Adquirir a experiência naquele instante. Por isso que a vida espiritual é uma coisa muito fluida. A vida espiritual, ela somente se desenvolve por meio da fluidez. E nessa fluidez espiritual, em que devemos estar aqui na matéria grosseira, densa, para nos desenvolvermos, é preciso identificar, respeitar e compreender o momento em que cada um de nós está. Porque somente esse momento é necessário para o agora. Isso e não significa que daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano será o mesmo momento, porque a vida é movimento. O problema é quando o ser humano ele busca enrijecer um determinado momento e perpetuá-lo para o resto da sua vida, o transformando num dogma. Foi justamente isso que as religiões fizeram. Elas fotografaram, registraram determinados ensinamentos, os engessaram, passaram adiante de forma rígida, enquadrando a vida humana dentro disso. Sendo que o próprio Cristo disse que é preciso tomar cuidado, ou que não devemos colocar vinho novo em jarros velhos, porque eles se quebram e o vinho pode ser perdido. Não devemos colocar remendo novo em roupa velha, porque isso destoa demais. Olha, Jesus já deu a dica há 2000 anos, que o ser humano precisa viver cada momento, cada um no seu momento, mas sem se prender ao momento, seguindo adiante, dando continuidade à caminhada. É mais ou menos também o que diz o livro do Eclesiastes, que há um tempo para tudo, um tempo para semear, um tempo para colher, um tempo para arrancar, um tempo para sorrir, um tempo para chorar. Existe tempo, inclusive, para errar, porque por meio dos erros também nos desenvolvemos. Existe o tempo para acertar, existe o tempo para a convivência, existe o tempo para nós nos isolarmos um pouco em nós mesmos para tirarmos as conclusões necessárias para podermos nos desenvolver melhor. Então, se existe um tempo para tudo, como está no livro do Eclesiastes, isso significa que cada um tem o seu momento, precisa estar no seu momento. Nós não podemos padronizar as coisas coletivamente, porque daí a vida engessa. Isso gera uma grande frustração coletiva, que é justamente o que a humanidade vive hoje. A humanidade vivencia uma imensa frustração coletiva que foi produzida por meio das padronizações das religiões, as padronizações políticas, as padronizações artísticas, as padronizações do mundo da moda, as padronizações comportamentais. Todas essas padronizações impediram as pessoas de estarem no seu momento, aprendendo o necessário naquele instante, como tem de ser. E tem momentos na vida em que temos uma visão que anos depois recriminamos e nós mesmos rimos da nossa tolice do passado,
Mas até isso é necessário se o ser humano não se prende à sua tolice. Eu, olhando para o meu passado, eu vejo hoje que eu tive percepções, visões imaturas em determinados instantes, mas isso foi necessário e eu não me prendi a isso. Eram coisas de momentos do passado. Eu estava nos meus momentos do passado, mas não me prendi a eles. Dei continuidade à caminhada. E o momento de hoje da minha vida não será o momento daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque daí estarei num outro momento, mas sem perder a minha essência, porque isso é o segredo de tudo. Nós passarmos pelos diferentes momentos, aprendermos o necessário em cada momento, sem deixarmos atrofiar a nossa essência, mas sim permitindo que a essência se desenvolva por meio desses diferentes momentos que ensinam um variegado de experiências, de conclusões, de saberes, de conhecimentos, de ensinamentos, de experiências. Porque a vida ela é uma caminhada, ela não termina aqui ou acolá. Quem vivencia um determinado momento e depois quer eternalizar isso aí, transformando num dogma, ele encerra a sua caminhada, põe fim à sua caminhada e não se desenvolve mais. E os dogmas são isso, como as depravações também são isso, porque pessoas depravadas querem viver eternamente naquele momento da depravação, não querem transcender. Nós erramos na vida, cometemos erros, caímos muitas vezes, experimentamos algumas loucuras, mas não podemos nos prender a isso, precisamos transcender isso, utilizar isso como ensinamento para melhorarmos a nossa vibração, para nos libertarmos das vibrações negativas que aprisionam e mantêm as pessoas atadas aos vícios, à decadência comportamental, à promiscuidade, à libertinagem, à leviandade. Então, cada um precisa estar no seu momento. Nada de padronizações, nada de empurrar goela abaixo como as coisas devem ser. E o que eu estou pregando aqui não é um relativismo. Não estou aqui pregando um oba-oba e dizendo que cada um pode fazer o que bem entende. Mas sim que cada pessoa precisa vivenciar em cada momento aquilo que é necessário para que ela aprenda e tire conclusões daquele momento, sem se prender àquele momento, sem colocar vinho novo em jarros velhos, remendo novo em roupas velhas. É preciso compreender que a vida é fluida e precisamos seguir sempre adiante. É como disse Abdrushim, sempre adiante é da vontade de Deus. Abdrushim deixou muito claro que os perigos na vida do ser humano não estão na frente dele, estão justamente atrás dele, quando ele volta, quando ele se prende às coisas já vivenciadas, aos momentos já vivenciados. Precisamos estar em cada momento, numa determinada situação, mas seguindo sempre adiante. Porque os riscos e os perigos estão atrás, quando o ser humano fecha os olhos, quando ele se acovarda, quando ele teme seguir adiante, quando ele se acomoda espiritualmente, acreditando que já aprendeu o suficiente. Não, nós precisamos sempre seguir adiante. Cada um no seu momento, sem dogmas enrijecedores. Precisamos conhecer
a atuação das leis espirituais na nossa vida. A lei da causalidade, a lei da gravidade espiritual, a lei da igual espécie. Precisamos pautar as nossas ações nessas leis espirituais para que não produzamos karma negativo que nos prenda à matéria grosseira densa. Se nós não produzimos karma negativo e seguimos adiante, cada um no seu momento, nós vamos aumentando a nossa percepção da vida e da realidade. E assim expandimos a nossa consciência e enxergamos cada vez melhor como deve ser. Porque o ser humano precisa sempre aumentar o seu nível de conscientização. Precisa refinar a sua vibração para que se capacite a receber vibrações mais elevadas. Quanto mais o ser humano refina a sua vibração, por meio da lei da igual espécie, ele se capacita a receber vibrações mais elevadas. É assim que funciona. Quanto mais leve o ser humano se torna espiritualmente, a lei da gravidade espiritual permite uma elevação, um desprendimento, uma libertação. E quanto mais consciente o ser humano está nesta vida, melhor é a sua semeadura, e a lei da causalidade lhe devolve coisas positivas. Então é assim. Cada qual precisa estar no seu momento, viver o seu momento, tirar aprendizados deste momento sem se prender a ele e seguir adiante na estrada da vida, na escadaria da vida, de degrau em degrau. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!